Muito boa noite a todos que estão acompanhando aí. Queria agradecer a presença de todos, né? Atenção, estou vendo que tem aqui umas 120 pessoas online, então é um público bastante expressivo. Queria dar os parabéns aí para o pessoal da Luma, que teve essa iniciativa muito bacana de fazer esse evento com vários ícones aí da medicina aeroespacial brasileira e da América do Sul. Então, enfim, a gente veio aqui falar de um tema que ele tem a ver mais com a medicina espacial, tá? Esse aí foi um dos assuntos que eu estudei quando eu fiz a minha dissertação da pós-graduação de medicina aeroespacial, e era uma coisa que estava muito em voga na época. Ainda é falado bastante a respeito dessa situação, né, que é o comportamento da pressão intracraniana nas viagens espaciais. Queria situar um pouco vocês com relação a esses logotipos que a gente colocou aqui na apresentação, tá? Nenhum deles está aqui por acaso, e tem outros que deveriam estar, mas não estão, tá? Mas esse primeiro logotipo é da Prefeitura de São Paulo, tá? Então a gente atua aí na assistência e na educação na Prefeitura de São Paulo. A gente está à frente do serviço de residência médica aqui na Zona Leste de São Paulo, em Merino Matarazzo, e a gente também está à frente da parte de telemedicina aí da Secretaria Municipal de Saúde, a parte de neurocirurgia. No ano passado a gente começou um trabalho junto com o Lito, né? Então na Lito Aviation Academy. Então, para quem não conhece, o Lito tem um canal no YouTube muito famoso, Aviões e Músicas. Ele é um mecânico de aeronaves e trabalhou muitos anos na América, trabalhou na Varig e está fazendo um trabalho brilhante aí através dessa companhia de educação que ele criou, que é a Lito Aviation Academy. Então tem vários cursos relacionados à aviação, tem curso de piloto, curso de comissário, curso de mecânico, e então a gente também tá nessa empreitada aí. Queria mandar um abraço para todo o pessoal da Lito Academy. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, né, da qual a gente atualmente faz parte da diretoria. Nessa semana a gente tem prova de título, eu vou estar como examinador lá, então, dos candidatos a título de especialista em neurocirurgia. Então essa é a nossa principal área de atuação. O Instituto Dédalo, esse ano eu comecei a trabalhar lá com meu amigo, o Dr. Paulo Demenato, ele que é uma sumidade em medicina aeroespacial. Ele foi o pioneiro das clínicas não militares, das clínicas civis, para emitir CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, aqui no Brasil. Então foi a primeira clínica credenciada em medicina aeroespacial no Brasil, tá? Dr. Paulo Demenato. Tive a felicidade dele me convidar para trabalhar lá nesse ano, e a gente, então, ajuda na parte do exame neurológico, né, para os candidatos lá de primeira classe, né, principalmente para piloto de linha aérea, piloto de helicóptero de plataforma, né, e também os pilotos aí da aviação civil. A Unifesp, minha querida casa, né, que é onde eu me formei, é onde eu fiz minha residência médica, e fiquei muitos anos afastado de lá, e nesse ano teve um concurso lá para médico da Unifesp, e a gente foi contemplado aí com aprovação no concurso, então a gente deve estar assumindo uma vaga lá ainda nesse ano. Tá? O logotipo da Luma, né, que vocês já conhecem, dispensa apresentações, né, e a Sociedade Brasileira de Medicina Espacial, que é uma entidade pela qual a gente tem muito carinho. A gente já participou da diretoria dela, e a gente só quer ver essa sociedade crescer e se expandir, né? Então, mandar um abraço aí para a Rosirene, que atualmente é a nossa presidente, e que, enfim, né, está aí à frente agora da SBMA. Pessoal, a parte de medicina aeroespacial, eu acho que é uma parte que deveria fazer parte do currículo de vocês, né? Eu acho que toda escola de medicina deveria ter pelo menos uma semaninha dedicada à medicina aeroespacial. Eu digo isso por quê? Porque a gente voa muito de avião, a gente aconselha muito pessoas que vão de avião. Quem faz cirurgia, né, os cirurgiões principalmente, eles precisam ter o conhecimento do que pode, o que não pode, o paciente no pós-operatório dentro do avião. Os clínicos também, né, na hora de recomendar
cuidados para as viagens de avião dos seus pacientes, né, conhecendo, então, as doenças deles, tá? Então, isso no sentido mesmo de promoção de saúde, tá? No sentido preventivo mesmo, né? Então, garantir ou prevenir eventos que venham a ser graves aí dentro do avião, né? Mas é isso aí. Para quem gosta aí da área, para quem deseja seguir, eu tenho a dizer que dificilmente você vai mexer só com isso, tá? Então, você dificilmente vai fazer medicina aeroespacial e só, tá bom? O que é o ideal, né? O ideal é você ter uma formação de alguma área geral, né? Ou alguma área, uma especialidade, e depois migrar para medicina aeroespacial, porque aí é aquela coisa, né? Dificilmente você vai ganhar dinheiro com medicina aeroespacial. Ela é uma ciência mais voltada aí para os descobrimentos, né? E para a criação de conhecimento do que exatamente para você atuar ganhando, faturando dinheiro mesmo, né? E sobre o tema de hoje, né, sem mais delongas, então, a palestra, vou me desculpar até porque está todo em inglês aqui os slides, essa foi uma palestra que a gente deu na Turquia alguns anos atrás, que a gente foi convidado pela World Federation of Neurosurgery para falar a respeito disso. Então a gente, eu aproveitei uma partezinha dela, né? E, claro, a gente deu uma atualizada em algumas coisas. Mas a gente vai falar a respeito, então, da história do voo espacial, a adaptação do corpo humano à microgravidade, o fluxo, o shift cefálico, né, de fluidos, né? Então, que é a transição dos fluidos para a região cefálica por conta da falta da gravidade. A o comportamento da pressão intracraniana e os sinais, né, de hipertensão que a gente pode estar apresentando, e outros fatores que venham a contribuir para que haja esse aumento da pressão intracraniana. Acho que você deve ter visto bastante isso nas palestras que tiveram aí, né? O pessoal falar da história do voo espacial. Então, o nosso cosmonauta humano pioneiro foi esse indivíduo aí, né? O Yuri Alexeyevich Gagarin, né? Ele era um astronauta, um piloto, né, soviético, na verdade, e ele, a bordo da Vostok 1, ele foi o primeiro homem a fazer uma órbita no planeta Terra, né? Essa órbita foi em torno de 315 quilômetros de altitude, tá? Então, só para vocês terem uma noção, os aviões comerciais hoje em dia, né, eles voam mais ou menos a 33 mil pés. Isso dá 10 quilômetros de altitude. Tá? Ele voa a 315 quilômetros de altitude. Então, apenas 30 vezes mais alto do que voa um voo comercial, um jato comercial que já voa na estratosfera. Isso daí foi em 12 de abril de 1961, então foi bem no meio da Guerra Fria, né? Então, Estados Unidos e União Soviética, na época, querendo mostrar mais para o outro quem que podia mais, né? E nesse quesito, a União Soviética acabou saindo na frente. Depois de ter o primeiro cosmonauta, né, a União Soviética e os Estados Unidos começaram a correr atrás de quem que chegaria primeiro à Lua, né? E esse feito, então, foi dos Estados Unidos, através da missão Apollo 11, que pela, pela frase do Neil Armstrong, né? Falando que foi um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, que ele deu a primeira pegada na Lua, né? Então, para chegar na Lua, foi necessário esse foguetão aí, o Saturno V, e isso daí foi que está errada a data, tá? 2 de abril de 61. Isso aí foi um pouquinho depois, tá? Foi na década de 60 também, mas foi depois. E de lá para cá, tá? Acho que a maioria aqui, muitos são nascidos já nesse século, né? Mas de lá para cá a gente teve então os ônibus espaciais, a gente teve uma estação espacial rudimentar chamada de Skylab,
tá? Então, essa Skylab, ela é uma estação que a gente tinha na década de 80 aí, e paralelamente a ela, né, que ela é uma colaboração europeia, mas principalmente americana, a gente teve a Mir, né, que era a Estação Espacial Russa. Depois de muitos anos, né, é, então foi feita uma cooperação internacional para se lançar uma estação espacial internacional que contemplasse aí mais países e que servisse de laboratório espacial, principalmente para estudos relativos à microgravidade, né? Então aí nasceu a ISS, né, a International Space Station. Então tá aí ela aí. Para vocês terem uma ideia, ela fica numa órbita da Terra e ela vai tão rápido que ela dá a volta no planeta, mais ou menos, se eu não me engano, aí próximo de 30 a 40 vezes por dia, tá? Se eu não me engano, acho que é um pouquinho mais até, umas 50 vezes por dia. Então, são muitas órbitas, ela é muito rápida. Então, você tem pôr do Sol e nascer do Sol aí, basicamente a cada meia hora na estação espacial. Com a desativação, né, dos ônibus espaciais, a, o acesso à estação espacial ele ficou unicamente disponível através da cápsula cósmica Soyuz, né, que é uma cápsula de origem russa e que era lançada aí através desse foguete aí russo, né, geralmente era lançada de bases aí no Cazaquistão. Os Estados Unidos e outros países ficaram dependentes da Rússia pegar a, a Estação Espacial Internacional e para poder voltar dela, né? Recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma tripulação que foi para ficar alguns dias lá, acabou ficando meses na estação espacial. Isso aí muitas vezes pode acontecer, né? Atualmente a gente tem o quê? A gente tem a Crew Dragon, né? Que é uma colaboração da NASA com a SpaceX, né? Do Elon Musk, e que através desse foguete Falcon 9, né? O Block 5, ela consegue chegar então à Estação Espacial Internacional e ela inclusive tem um recorde, né, de viagem ida e volta para a Estação Espacial Internacional. Então, é uma cápsula rápida, relativamente segura, né, mas que ainda está sujeita aí a falhas, né, não tem jeito. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a cabine de passageiros, entre aspas, da Crew Dragon, né? A Crew Dragon ela pode levar até 7 pessoas, tá? E é isso aí. Vamos falar a respeito de algumas curiosidades, né, e números interessantes a respeito do voo espacial, né? Coisas que é legal a gente saber para a gente entender um pouquinho depois a dimensão da gente estudar isso daí, né? Então, uma órbita do Yuri Gagarin, né? Ela durou mais ou menos 108 minutos, tá? Então, o voo dele, né? A gente computa aí que ele ficou 108 minutos no espaço, algo em torno disso. A maioria das pessoas, né, elas ficam menos de um mês no espaço. Alguns acabam sendo contemplados, né, e esse contemplado, não sei se é um contemplado bom ou um contemplado ruim, né, acabam ficando mais de um mês, né, e a gente tem aí 1,2% dos cosmonautas, dos astronautas, eles ficam, então, mais tempo aí nas, na estação espacial, tá? Então, às vezes, mais de 7 meses. E a gente vai entender por que quanto mais tempo você passa lá, né, maior a chance de você ter uma deterioração da sua saúde. Né, o nosso organismo é um organismo projetado para a gente viver sob gravidade. Né? Ele não é projetado para a gente viver sem gravidade ou com gravidade mínima, né? A microgravidade que a gente chama. Ah, aqui o tempo total, né, de pessoas no espaço, de que as pessoas passaram no espaço, né, os astronautas que foram, aqui é a duração de uma viagem, né? Aqui é a duração do tempo total contando se aquele astronauta fez mais de uma viagem, né? Então tem aqui o Sergei Krikalev, né?
que com 6 missões, ó, chegou a ficar 803 dias no espaço. 803 dias, gente, isso aqui dá 2 anos e meio praticamente, né? Então é bastante tempo e a gente vê como tem muitos astronautas que ficam um tempo considerável é, em órbita, em microgravidade ou em viagem espacial, como a gente chama, né? Então 31 astronautas ficaram mais de 500 dias no espaço e isso é interessante por quê? Porque a round trip, né, da Terra para Marte, ela duraria mais ou menos 500 dias, né, é o que se estima. Então, é interessante a gente saber o comportamento do organismo nesse tempo, por quê? Porque para você ir e voltar para Marte, você levaria esse tempo, né? Ah, dos astronautas, tem uns dados interessantes aqui, tá? Então, como é que está a inserção feminina, né, dentro do público dos astronautas? Então, a gente tem aqui 10% de mulheres, né? É, aqui, só para comparar, para vocês terem uma ideia, né? Os escaladores do Everest, então só 5,9% era mulher. É homem que gosta de aprontar, de fazer coisa perigosa, né? A mulherada é mais esperta, digamos assim, né? E pessoas que é, passaram o verão no Polo Sul, né? O verão não, desculpa, o inverno no Polo Sul. Então, aqui 14,5% mulheres. Então, os astronautas são aí está mais ou menos próximo aqui do, da porcentagem, né? Não vou entrar no mérito do porquê que tem mais homem do que mulher nessa atividade, tá? Isso daí fica para outras discussões. A medicina aeroespacial, a gente pode estudar tanto a saúde dos tripulantes, e eles podem ser astronautas, podem ser pilotos, podem ser comissários de voo, podem ser técnicos em alguma função em voo, de repente em voos aí de filmagem, voo de meteorológico. Então tem várias aí situações aí que a gente pode ter um tripulante, né? O tripulante é toda aquela pessoa que faz uma função dentro do voo, não necessariamente é uma função para o avião ou para a aeronave voar, mas é uma função dentro ali do voo. Os demais são considerados passageiros, tá? E além disso, a gente tem também quem? Os pacientes em transporte aeromédico, né? A gente não pode esquecer que a medicina aeroespacial ele estuda tudo isso. Então hoje a gente vai focar nos tripulantes e aqui no caso nos astronautas, tá? Tanto os pilotos de nave espacial quanto aqueles que são meros passageiros, né? Que vão para eventualmente a Estação Espacial Internacional e ficam lá, eventualmente, fazendo algum tipo de ciência, fazendo experimentos, que é o que eles fazem. Então, o que é a microgravidade, pessoal? Se a gente for se afastando, né, de um corpo massivo como a Terra, né, o que acontece? O efeito da força gravitacional ele vai sendo menor, né? Então, tem lá o princípio da gravitação universal lá do Newton, e através dele a gente sabe, né, que quanto maior a distância, maior o raio da órbita, né, menor vai ser então a atração gravitacional entre os corpos, ok? Como é que a gente consegue simular a microgravidade, né? Existem algumas formas. Aqui no chão, né, a gente consegue fazer através de queda livre, né? Então tem algumas estruturas aí de pesquisa em que você tem como se fosse o túnel de um elevador, em que você solta, então, objetos ali e estuda o comportamento deles durante esse processo da queda livre. A gente pode fazer o que a gente chama de voos parabólicos, né? Então, esses voos parabólicos são voos em que as aeronaves, elas fazem um steep climb, né? Fazem uma, uma subida bem aguda, quase vertical, né? E depois elas fazem o quê? Uma parábola, e durante esse período em que ela está fazendo essa curva, o que acontece? Dentro da aeronave você tem a sensação de que você não tem peso, de você tem gravidade zero. Por quê? Porque as pessoas elas entram em queda livre, tá? Então isso daqui é um exemplo, né, de uma aeronave que faz então esses voos parabólicos, né? Eu sou piloto de avião, eu já tive a oportunidade de fazer uns mini voos parabólicos aí, né? A gente sempre que faz o que a gente chama de stall ou perda, a gente tem essa sensação de queda livre, né?
Então, para quem já foi na montanha-russa, basicamente é aquela sensação, aquele frio na barriga que dá da montanha-russa. Só que ele não termina, né? Eu fico o tempo todo. É, aqui, para vocês terem uma ideia, né, como é que se comporta uma chama, né, de vela, aqui no caso, ou do palito de fósforo, na Terra, né, com gravidade. O que acontece? Os gases mais leves, né, e a parte mais leve, ela simplesmente ela sai, ela vai para cima, né? E quando a gente está na microgravidade, o que acontece? A chama ela fica esférica, né? Ela perde aquele formato de piriforme dela e ela ganha, então, o formato esférico. Bom, quais são os efeitos que a microgravidade pode levar aos tripulantes espaciais, tá? Então, inicialmente, a gente pode ter aumento da estatura, tá? Então, isso daí acontece basicamente porque a gente tem os discos intervertebrais, né, na coluna, e esses discos eles passam a parar de sofrer a pressão dos corpos por causa da ausência, entre aspas, né, ou seja, da redução drástica da força gravitacional. Então, a gente não precisa mais se apoiar sobre as pernas. Então, a gente deixa de ser um bípede no espaço, né? Ah, pode haver o quê? Dor lombar baixa, tá? E isso daí vai ser diretamente relacionado, principalmente à perda muscular que a gente tem, né? Mesmo fazendo exercícios, né, diários, geralmente 2 horas aí de exercícios os astronautas fazem na Estação Espacial Internacional, você tem, então, uma atrofia muscular, e isso daí, uma substituição gordurosa, isso daí vai levar à dor lombar. A própria tração, né? Ou seja, a falta da compressão leva a isso também. A gente não foi feito para ficar na microgravidade, né? Osteopenia, tá? Então, de 1 a 2% de massa óssea é perdido por mês, tá? Então, é bastante. Também é, o mesmo mecanismo, né? Cinetose a gente pode ter porque os nossos órgãos aí vestibulares, eles ficam meio desajustados porque eles estão acostumados com a gravidade e de repente você deixa de ter a gravidade e o cérebro começa a interpretar aquilo como algo errado, né? E por conta disso a gente acaba tendo então efeitos autonômicos, né? Você pode ter alteração visual, isso a gente vai falar o porquê, aumento da pressão intracraniana e distúrbios do sono. Esse gráfico é um gráfico muito interessante que mostra o quê? Né? Olhando ele assim parece meio complicado, né? Mas aqui embaixo a gente tem um time scale, né? Ou seja, uma linha do tempo em meses, tá? Então aqui um mês e meio, mais ou menos 2 meses, 3, 4, 5, 6. Aqui muda a escala, tá? E o que que a gente está vendo aqui? Cada é, linha dessas daqui se refere a um sistema do organismo, né? Então, aqui no caso, sistema neurovestibular, então a parte que a gente tem a cinetose, tem bastante enjoo, né, náusea por conta da microgravidade. Isso daqui acaba sendo bem no comecinho, né, da viagem espacial. E aqui, o horizonte clínico é o quê? O tempo, né? É o período de tempo em que essa alteração está dando sintoma. E aqui quando ela decai, né? E aí volta para quê? Para o set point do 0G, ou seja, ela fica compensada, né? E você não tem mais alteração até você mudar, então, de regime gravitacional, né? Fluidos e eletrólitos, né? A gente tem, então, aqui uma, um aumento, tem um horizonte clínico aqui, e depois você tem uma estabilização, né? Depois a gente tem o sistema cardiovascular, né? Depois a massa de glóbulos vermelhos. Aqui a gente tem o metabolismo do osso e do cálcio, tá? E tem uma aqui que ela é cumulativa e ela não baixa nunca. Qual que é a radiação, o efeito da radiação? Tá? Isso daqui é cumulativo, tá bom? Então, você vê que o metabolismo do cálcio também, ó, e do osso, né? Também na microgravidade, ele não estabiliza, ele vai sempre piorando. Outra coisa, a massa magra, olha que interessante, né?
você tem uma redução, então, da sua massa magra. Ah, isso aqui não quer dizer que está aumentando ou diminuindo, viu, gente? Quer dizer que está alterando, tá? Olha que interessante, né? Essas fotos aqui foram tiradas desses indivíduos, quando eles estavam aqui na Terra e depois que eles estavam há algum tempo na Espacial Internacional. Eles são cosmonautas, e olha que interessante, né? O peso dele continuou o mesmo, até reduziu, mas dá uma olhadinha como o rosto deles se tornou túrgido, né? Se tornou inchado. E isso daqui não é por acaso, isso daqui é por causa da falta da gravidade, né? Ou da redução da gravidade. Na Terra, o que que acontece? A gente fica em posição ortostática, ou seja, a gente fica basicamente em pé, né? Ou sentado. A gente deita eventualmente para dormir, para descansar, mas a gente fica uma boa parte do tempo de pé, tanto que as nossas veias, né, as veias que estão para baixo do coração, todas elas são contempladas com o quê? Com válvulas, né? Para quê? Para que o sangue não reflua para baixo, tá? Por quê? Por causa da gravidade. Tanto que a gente não tem válvula, né, nas veias que estão que vão para a região cefálica, né, para a região da cabeça. Então, o que vai acontecendo? Né? O volume sanguíneo, né, e o volume de fluidos do organismo, ele deixa de ficar represado mais nos membros inferiores e ele vai subindo, né? Ele fica principalmente no tronco. Então, assim que você fica sem peso, né, os fluidos eles fazem um shift, eles fazem uma mudança para a região mais superior do corpo. Depois de um tempo, o que acontece? Você tem uma estabilização, você tem uma compensação disso, né? O organismo, ele acostuma com isso e fica com pouco fluido mesmo nos membros inferiores e bastante na região cefálica. E aí o que acontece? Quando volta para a gravidade, né, os fluidos eles são de novo puxados então para a região dos membros inferiores, para baixo. E o que acontece? Esses astronautas, eles podem sofrer muito com síncope, né? Vasovagal mesmo. Por quê? Porque eles já não estão acostumados mais a ter aquele volume todo de sangue descendo para os membros inferiores, tá? Então, a curto prazo é uma coisa ruim para quando você chega lá, você vê essa diferença, tanto que muitos deles têm até dor de cabeça, tem outros sintomas aí, né? E para a gente falar do tema da aula, propriamente dito, a pressão intracraniana, né, a gente precisa falar da hipótese de Monro-Kelly, né? O que que é a hipótese de Monro-Kelly? Para quem já estudou neuro-intensivismo, neurocirurgia, ou já estudou mesmo, é, é, enfim, hipertensão intracraniana, né? Sabe que o quê? Essa hipótese, ela parte do princípio que a nossa caixa craniana ela é uma cavidade fechada, né? E dentro dela, a gente tem basicamente o quê? Massa encefálica, sangue arterial, sangue venoso e líquor, né? Por algum motivo, né, a gente tem algum tipo de dificuldade, né, de que o líquido, o líquor seja reabsorvido ou o sangue venoso saia do sistema venoso da região intracraniana, a gente vai ter um aumento dessa pressão intracraniana. Tá? E isso leva tempo para acontecer. Por quê? Porque a gente tem alguns mecanismos de compensação. Um deles é o quê? É o líquor descer e ir para a região da raque, né? Para ir para a coluna. Né? E o outro é a própria drenagem venosa, que pode aumentar, pode ficar mais eficiente, digamos assim, e reduzir a pressão intracraniana. Mas chega um momento em que isso acaba não fazendo mais efeito, né? Então, aqui no caso, o que a gente está chamando de Brain ECF, o que que é? É o fluido extracelular no cérebro, tá? Ou seja, a gente acaba tendo meio que um inchaço mesmo, né? Do cérebro por conta daquela cefalização do fluxo, né? Aquela cefalização dos fluidos. Então, com essa cefalização, você vai ter dificuldade do retorno venoso, né? Lembrando que a gravidade não está mais ajudando a gente a ter o retorno venoso pelas veias jugulares, né? E você também não vai ter aquela descida do líquido cérebro-espinhal, né?
o CSF, aqui no caso, o líquor, para a região da coluna. Então, você vai ter aí pelo menos dois fatores aí atrapalhando os mecanismos fisiológicos para se manter a pressão intracraniana. Então, basicamente isso. Ó. Como é que a pressão intracraniana aumenta? Você tem o shift dos fluidos para a região cefálica, né, ou a cefalização dos fluidos. Com isso, você vai ter um aumento da pressão venosa central, um aumento da pressão dos seios venosos intracranianos como um todo, né? E vai ter um aumento da resistência da saída do líquor, da reabsorção licórica nesses seios. A reabsorção do líquor ela é feita nas granulações aracnoides, também conhecidas como granulações de Pacchioni, que ficam, então, na interface entre a aracnoide e os seios, principalmente o seio sagital superior. Com esse aumento da pressão venosa intracraniana, a gente vai ter o quê? Um vazamento, né, transcapilar. Então, você vai ter um aumento do líquido extracelular no cérebro. E esse aumento vai levar também ao aumento da pressão intracraniana. Mas qual que é a consequência disso? Bom, se a gente for lembrar lá na embriologia, o, o cérebro e o sistema nervoso como um todo, ele vem do mesmo folheto que a pele. Ele vem do ectoderma, né? Mais especificamente do que vira o neuroectoderma, né? Através lá da prega neural, crista neural, depois a gente tem a formação, então, é, do tubo neural como um todo. E se você lembrar bem, os olhos, né? As vesículas ópticas, elas são formadas do ectoderma também, e elas são como se fosse uma extensão do encéfalo, né? Então, o nervo óptico, isso pode ser novidade para muitos aqui, ele na verdade não é um nervo verdadeiro, assim como o nervo olfatório. Eles são prolongamentos encefálicos. Se você for procurar uma célula que tem todos os nervos do corpo, que é a célula de Schwann, essa é uma célula que produz a mielina nos nervos periféricos, você não vai encontrar a célula de Schwann nem no olfatório e nem no nervo óptico. Por quê? Porque são prolongamentos do encéfalo. Essa propriedade leva o nervo óptico a traduzir o que está acontecendo dentro do nosso encéfalo, tá? O nervo óptico, ele tem uma bainha. E quando você tem um aumento da pressão intracraniana, você tem a migração de fluido para essa bainha. E essa bainha, ela é espessada, tá? E o que, que vai acontecer? O nervo óptico chega lá na retina, numa região que a gente conhece como papila. Quando você tem aumento da pressão aqui, o que, que acontece? Você tem aumento da bainha e você vai ter o que também? Vai ter um abaulamento da papila e um edema da papila, que a gente chama de papila edema. Isso aqui são estudos ultrassonográficos, né? Mostrando o aumento do diâmetro da bainha do nervo óptico. Tá? Geralmente a gente faz essa medida mais ou menos uns 10 milímetros de distância do disco óptico, né? E essa medida é feita dessa porção mais hipoecóica aqui, né? Ah, aqui a gente tem o quê? Os astronautas na Estação Espacial Internacional fazendo ultrassons, eles são treinados para isso. Então isso aqui faz parte de uma pesquisa que foi feita na NASA, né, sobre como é o comportamento da pressão intracraniana e da bainha do nervo óptico sob a condição de microgravidade. Isso ajudou bastante também, porque em UTI a gente pode utilizar essa técnica, né, da medida da bainha do nervo óptico por ultrassonografia para a gente inferir se a gente está tendo hipertensão intracraniana ou não em alguns pacientes, quando a gente não consegue levar para tomografia, ou tem algum problema aí que o paciente está muito instável, a gente pode lançar mão desse recurso. Outra coisa que acontece, o globo ocular, tá? Ele vai ter o que a gente chama de flattening, né? O que que é? Ele vai ter um achatamento, tá? É tudo em decorrência daquelas alterações que a gente estava falando. Então você pode ter em alguns astronautas, né, esse tipo de comportamento da curvatura do olho. Isso daí é interessante, porque vai levar a problemas de refração. Você muda a posição da sua retina, quando você muda a posição dela, você muda a,
o foco, né, do que está chegando lá da sua lente, né, principalmente do seu cristalino ali, né, você muda a região do foco e você pode perder o foco. Então você pode ter uma alteração visual por conta disso, tá? E o aumento da pressão no olho pode levar à isquemia da retina também. Aqui, ó, ultrassom ocular, tá bom? Aqui a gente consegue ver o cristalino, aqui a córnea, tá? Toda essa região aqui é a câmara posterior, a câmara anterior. Aqui a gente vê uma parte do nervo óptico. E aqui a gente vê o disco óptico, né? Que é a região da papila, onde chega o nervo óptico ali na região da retina. Então, uma elevação do disco óptico, então uma alteração bastante evidente aqui nessa ultrassonografia. E aqui, ó, eu coloquei nessa região aqui, ó, esses de cima, eles são retinas normais, né, são fundos de olho normais, tá? Aqui tá um pouco alterado por causa da foto, a foto não tá legal, tá? Mas pode ver que a papila ela é bem redondinha, bem bonitinha, a gente tem artérias e veias saindo daqui, tá? E aqui a gente consegue ver o quê? Uma total, é, um total embaçamento aqui, né? Uma perda da definição da papila, né? Então aqui dos dois lados você tem esse borramento da papila que é em decorrência dessa hipertensão intracraniana. Isso daqui é uma estatística da própria NASA, tá? É, os sintomas visuais, né? Nos tripulantes. Tá? Então aqui, ó, sinais, na verdade, né? Flattening, né? O que que é isso? Achatamento do globo ocular, né? Então, aqui 64%. Mudança de dioptria, né? Que é aquilo que eu falei, que a pessoa ela ganha uns graus no olho, muda a dioptria dela por conta da mudança da região da retina, né? Da distância da retina para o cristalino, né? Distensão ocular, né? Dobras coroideias da região coroide, edema do disco óptico, tá? Escotomas e como é que a gente chega à conclusão que esses astronautas eles estão com essa pressão intracraniana aumentada? Porque não tem como você botar um monitor de pressão intracraniana no astronauta, né? Então, como que a gente faz isso? Logo que eles voltam, né, é feita a medida, uma punção lombar com medida da pressão de abertura do líquor, né, e nos indivíduos que tiveram essas alterações, né, houve, então, uma alteração substancial. Lembrando que a pressão nos adultos de abertura normal, né, numa punção licórica lombar deitada é de mais ou menos 100 milímetros de água, né, e 100 a 150, né? E aqui nesse caso está aí 210 a 285, então é uma medida bastante expressivamente aumentada. Pessoal, além disso, a gente tem outros fatores que contribuem, né, para quê? Para o aumento da pressão intracraniana, e não somente essa cefalização aí dos fluidos. A gente tem os níveis de CO2. Aqui na Terra, a gente tem aí menos de 1% de CO2 na atmosfera. Então, a gente inspira muito pouco CO2. Lá em cima, você tem um acúmulo de 3 até 4% de CO2 na atmosfera da nave, né, da estação espacial. Por quê? É difícil lavar esse CO2, tá? Você precisa de um filtro, né? E, e tem uma outra coisa, formam-se, mesmo que você consiga reduzir esse nível, formam-se o que a gente chama de bolhas, né? No ar ali da estação espacial. Por quê? Não tem vento lá dentro, tá? Então o ar ele fica basicamente parado. Então a hora que uma pessoa fica respirando muito tempo no mesmo lugar, ela vai fazendo uma bolha de CO2 em volta dela, então ela fica reinalando muito daquele CO2. Tá? Lembrar que o CO2 é o quê? Um vasodilatador cerebral potente, né? Então, quando você tem muita reinalação de CO2, você tem aumento do quê? Do diâmetro das artérias cerebrais, e você tem aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Lembrando que a nossa saída, a drenagem do sangue não está tão eficiente lá em cima, né, na microgravidade,
Então, se você tiver um aporte maior de sangue para o cérebro, você vai sofrer consequência com isso, você vai sofrer com hipertensão intracraniana. Além disso, né, eu falei para vocês que os astronautas eles são encorajados, né, eles são até obrigados a fazer exercícios pelo menos 2 horas por dia. E muitos desses exercícios envolvem musculação, resistência, e você tem que fazer valsalva. E quando você faz valsalva, o que acontece? Você aumenta a pressão abdominal e aumenta a pressão na veia cava e no ato direito, a pressão venosa central. Quando você faz isso, você piora aquela dificuldade que você tem da drenagem venosa cerebral. Esse é um outro fator também, os exercícios. O excesso de sódio, tá? Lembrar que eles consomem muita comida liofilizada, muita comida que é ressecada, né? Então, água é um problema, é difícil você obter grande quantidade de água na estação espacial. E lembrando que muito da água lá, ela é urina reciclada, né? Então, eles têm mecanismos lá para reciclar a urina, para reaproveitar aquela água de forma a não ter desperdício, né? Além disso, a gente tem um polimorfismo enzimático, né? Que pode, em alguns indivíduos, né, levar eles a ter uma tendência a ter aumento dos níveis de CO2, tá? Então isso está relacionado também com o CO2. Então, por conta disso, você pode ter também aumento da pressão intracraniana. Então você vê que a coisa não é uma coisa só, né? É muito complexo, né? Não é uma coisa muito básica, né? E ao longo dos anos aí, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas aí que estão relacionadas com essas alterações. E sintomas que geralmente essas pessoas têm, né? Principalmente perda visual, né? Tem sintoma de cefaleia, bastante comum, né? E quando a pessoa volta para a Terra, ela continua assim? Não, não continua. Isso daí melhora, né? Então, é muito interessante que a gente tem uma entidade nosológica, né? Tem uma doença que a gente conhece como hipertensão intracraniana idiopática, e essa situação que acontece com os astronautas, ela mimetiza exatamente a hipertensão intracraniana idiopática, né? Então, no ramo da neurocirurgia é muito interessante estudar os indivíduos e essa fisiologia aí é, da circulação licóide. Bom, pessoal, como considerações finais, para a gente não se prolongar muito, aqui está dando quase aí 50 minutos de palestra, se a gente tiver a condição de medir, então, pressão intracraniana em órbita, né, seria uma coisa muito interessante, né, ajudaria a gente com muitas dúvidas que a gente tem ainda. Isso é uma forma de encorajar o desenvolvimento de um método que seja confiável, né, de medida da PIC de forma não invasiva. Lembrando que hoje em dia a gente já tem alguns métodos, né? A gente tem uma cintas que se coloca em volta da cabeça e que você consegue medir a pressão intracraniana de forma relativa, não absoluta, mas você consegue saber se ela aumentou ou não do basal, tá? Então isso daí com certeza é uma coisa interessante para se pensar, né? E qual que é a importância de se estudar essa fisiologia espacial, né, a fisiologia do corpo e do sistema nervoso? Porque a gente tem a missão Marte aí vindo, né? O homem deve voltar para a Lua aí dentro dos próximos anos, e a Lua deve virar, então, o nosso trampolim aí para o resto do sistema solar. Muito provavelmente a missão Marte deve ser a próxima, né? Chegar novamente a pisar na Lua, né? Então, esse tipo de entendimento é necessário. Essa missão Marte aí, eu não sei como é que está a organização, se a NASA planeja enviar pessoas da área da saúde ou não, né? Então, isso é até uma coisa que a gente precisa ver aí. Por quê? Porque imagina você estar a 250 dias de distância da Terra, né? Então não tem como você voltar em menos de 250 dias sem ter a chance de eventualmente ter um tratamento médico ou um diagnóstico de forma definitiva, né? Por isso que a telemedicina na NASA era muito
muito avançada. Os trabalhos da NASA e da Estação Espacial Internacional ajudaram muito no, do ponto de vista da telemedicina, né? Exatamente para se ter essa segurança quando você faz aí, planeja missões mais longas, tá bom? E mandar um agradecimento aí para o meu grande mentor aí e amigo, professor Rolando Duarte de Souza. A gente não se vê faz tempo, ele tem passado maus bocados aí com a família aí, com alguns problemas de saúde, mas ele, graças a Deus, está bem. E ele é uma referência aí no cenário da medicina espacial. Ele teve na NASA, ele ficou muito tempo lá. Então ele é um grande cara, foi um dos meus professores da pós-graduação. Então é a quem eu devo todo o estímulo aí que a gente tem pelo conhecimento em medicina aeroespacial. Queria agradecer também o pessoal da Luma, parabenizar novamente pela iniciativa, né, pelo evento que organizou e dizer aí que a gente está aberto aí a, ao contato aí, quem precisar entrar em contato com a gente por algum motivo, para tirar alguma dúvida, para querer saber sobre medicina espacial, sobre neurocirurgia, que seja, né, ou sobre medicina, a gente está sempre de braços abertos aí para receber as pessoas. E eu não coloquei meu Instagram aqui, se alguém quiser anotar, que é o @sdramin, tá? Em vez de ser sdamin só, é @sdramin. Tem um R aqui, igual o remédio, sdramin. Tá bom, pessoal?